Bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade esteja sobre a tua vida na manhã deste dia e sobre a vida de todos os teus familiares, uma vez mais em nome de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, como é bom poder estar contigo aqui a cada manhã. Quero pedir perdão, na manhã de ontem eu não postei nenhum vídeo, mas hoje eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração. Mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor me desse essa moral, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para que o YouTube possa te informar de tudo que a gente produzir por aqui pelo canal. Amém? Glórias ao nome bendito de Jesus. O texto que eu quero deixar para você é um texto que se encontra no livro de Jonas, o livro do profeta menor, Jonas, que diz assim, no capítulo 3, no versículo de número 6 em diante, diz assim: Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Meu Deus, que palavra! Meus irmãos, esse texto ele é um texto que todos nós já conhecemos o contexto dele, porque o contexto dele é a respeito daquele profeta fujão. Deus fala com Jonas, manda Deus Jonas ir à cidade de Nínive, capital do império assírio. E quando Jonas recebe essa palavra, Jonas ele pega um navio exatamente na posição, na direção contrária da qual Deus havia ordenado para que Jonas fosse. A história você conhece, sobreveio grande tempestade, grandes ondas, mar revolto, e todos descobriram que Jonas, o que estava naquele barco, que era o motivo, o alvo da ira de Deus, e por isso tudo aquilo havia sobrevindo àquele barco. Então Jonas mesmo e ordenou que eles o lançassem no mar. A história você conhece, um grande peixe abocanha Jonas, levando ele para o fundo do mar, e por 3 dias e 3 noites ele fica ali no fundo do mar, e ele clama a Deus, e o grande peixe acaba vomitando ele na praia de Nínive, e ali então ele cumpre a missão dele. Meus irmãos, o texto tem apreço, ele é um texto que, embora pareça história de criança, história de escola bíblica dominical, escola da salinha das crianças do ministério infantil, mas na verdade essa história ela é verídica, ela é uma palavra poderosa, ela é uma palavra que tem muito a nos ensinar. Jonas, um homem que ele simplesmente não queria levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus a homens que eram tão cruéis, a um império que matava, que maltratava, torturava os seus presos de guerra, enfim, de maneira muito cruel, talvez um dos mais cruéis de todos os tempos. E Jonas carregava consigo um sentimento ruim, ele carregava consigo uma vingança pelo aquele povo. E por isso ele decidiu não obedecer o que Deus havia ordenado que ele assim fizesse. Mas Deus sempre tem um ventre de um peixe para todo aquele que decide não fazer a vontade dele. Deus sempre tem um processo a qual ele acaba nos convencendo, porque ele é mais forte, ele é maior, ele é soberano, e agindo ele, quem impedirá? O texto vai dizer que Jonas então, ele decide fazer o que Deus mandou. Fez de muita má vontade, mas fez. E o que aconteceu foi o que nós acabamos de ler aqui, que o rei proclamou um jejum, uma mudança de arrependimento e clamores a Deus. Nem os animais comeram, e a Bíblia vai dizer então que Deus se arrependeu do mal que lhes faria. Eu quero contextualizar ele. Nós estamos vivendo um período, um tempo, onde as pessoas elas estão, não tem sido poucas as igrejas, as pessoas que têm profetizado e falado de um grande juízo que virá sobre a face da terra. Muitas pessoas estão pontuando, estão afirmando que virá juízo, que as coisas vão ficar estreitas, vão ficar difíceis e tal e tal. Meus irmãos, e eu aprendi com a palavra de Deus que nós devemos analisar a profecia, devemos julgar a profecia, não o profeta. Mas a palavra também diz que devemos reter as profecias, ou seja, nós devemos considerá-las, não devemos abandoná-las. E o que eu tenho observado, meus irmãos, é que tem muita gente profetizando isso, mas no meu modo de enxergar toda essa situação, pode ser que tenha muitas pessoas que estão falando sem que Deus tenha mandado. Pessoas que estão indo na carona de outras pessoas, que disseram que tiveram sonhos e tudo mais. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui para os amados irmãos, nessa manhã, é algo muito simples. É que, geralmente, a palavra de juízo, ela vem junto com a palavra de arrependimento. E eu não tenho visto muitos profetas pregarem a respeito do arrependimento. E
isso tem assim me deixado encucado, irmãos. É bem verdade que eu só estou tocando nesse assunto com você porque nós não podemos considerar tudo que a gente está vendo, não podemos fechar os olhos para isso. Porém, existe algo que nós precisamos aqui levar em consideração. Jonas, ele anunciou a palavra de Deus. E ele em momento nenhum, o texto diz que ele deu ordem que aquele povo se arrependesse. Ele só dizia que dentro de 40 dias o juízo viria. Ele apenas foi o arauto, o porta-voz da palavra que dizia: dentro de 40 dias o Deus do céu vai subverter a grande Nínive. Meus irmãos, mas o rei, ele apanha aquela palavra, ele se atemoriza e ele acaba ordenando esse jejum, e o resultado foi o que nós já sabemos. Há uma tradição que diz que o povo de Nínive aguardava um mensageiro, e esse mensageiro viria do mar. Peixe, um grande peixe o cuspiria. Se isso é verdade ou não, mas isso veio ainda mais para corroborar a história de que, o fato de que isso deu peso para que eles considerassem a palavra de Deus. E o restante da história é aquilo que nós já sabemos. Jonas indignado contra Deus, dizendo: eu sabia que era isso que ia acontecer. Porque ele diz lá no verso 2 do capítulo 4: eu sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Por isso eu já não quero mais viver, me tira a vida, porque morrer é melhor do que ficar vivo. E essas palavras, irmãos, ela me chama a atenção, porque de fato Deus, ele é misericordioso. De fato Deus é benigno, é bondoso, Deus é longânimo, Deus dá tempo para que o homem se arrependa. O Espírito Santo trabalha a fim de convencer o homem de que ele precisa se arrepender. Irmãos, isso me chama muita atenção. Me chama a atenção porque na longanimidade de Deus, muitas pessoas continuam brincando, achando que o que elas estão fazendo não tem nada de errado. A mente delas está cauterizada. No vídeo de antes de ontem, da segunda-feira que eu postei, eu falei sobre o espírito do anticristo, que ele tem trabalhado não somente para corromper a imagem de Deus na vida dos crentes, dos filhos de Deus, mas ele também tem trabalhado para cauterizar a mente. Nós estamos vivendo os dias do engano, onde as pessoas chamam o bem de mal e o mal de bem. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas já não dão mais ouvidos à voz da sua consciência, as pessoas já não se arrependem mais, as pessoas já não choram, as pessoas já não se achegam diante da presença de Deus. O endurecimento do coração, a dureza de cerviz, a insensibilidade que estamos vivendo, a falta de sensibilidade tem sido muito grande. O pecado está agraçando, as pessoas elas estão considerando as coisas normais, comuns, as pessoas estão procedendo como se todo esse pecado que a gente está vendo por aí, sabe? As pessoas sem nenhum pingo de temor a Deus, brincando com coisas espirituais, com coisas sérias, brincando com os dons espirituais, ridicularizando pessoas. Meus irmãos, eu não estou aqui querendo ser a palmatória do mundo. Deus me livre e me guarde de cumprir esse papel. Irmãos, muito pelo contrário, poxa, meu desejo era de trazer palavras afáveis, mas nós estamos vivendo um tempo onde se faz necessário rasgar o verbo, falar a verdade. Estamos vivendo um tempo onde o que tem sido praticado na maioria das comunidades cristãs tem sido um evangelho da água com açúcar. Estamos de fato, irmãos, vivendo um tempo de apostasia. As pessoas estão se apartando da verdade. As pessoas estão se apartando do verdadeiro evangelho, da mensagem do evangelho. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que a manifestação do reino de Deus se dá mediante arrependimento. Meu irmão, tem muita gente se enganando, tem gente que só está trocando de religião, mas elas continuam tendo o mesmo sentimento. Com todo respeito, eu vou dizer algo aqui, não quero que você se ofenda com o que eu vou lhe dizer, mas isso é uma observação. Há pessoas que vão a uma igreja evangélica sabendo que lá vai ter um profeta, tendo o mesmo sentimento de quando elas ainda iam ao candomblé, quando elas ainda iam na curimba, na sexta-feira à noite, passavam lá à madrugada. A diferença é que lá elas tinham respeito, lá elas tinham que ter reverência. E muitas das vezes aqui, elas brincam, elas riem, elas zombam, elas caçoam, elas fazem sátiras, piadas. Muitas pessoas têm ido à casa de Deus com tal sentimento. Outros só têm ido à casa de Deus para bater cartão, igual quando ela era católica. Parece que só atravessou a rua. Irmão, com todo respeito, eu não quero que você se ofenda com o que eu estou lhe dizendo, porque eu estou dizendo da atitude, porque existem muitos irmãos católicos que eles têm uma atitude reverente muito mais do que o que a gente tem visto por aí. Eu não estou falando dos irmãos católicos, mas eu estou falando da atitude que muitos tinham
quando eram católicos, quando né, botava a roupa mais bonita para ir à missa, mas ia só para bater aquela horinha ali mesmo e voltar para dizer, já fiz o dever de casa, já fiz o que tinha que fazer. Por favor, não quero que, se você que é católico esteja ouvindo essa oração, seja um inscrito desse canal, não quero que você se ofenda, porque eu não estou falando das práticas religiosas dos irmãos católicos. Nós não temos aqui essa finalidade de ficar falando mal da religião de ninguém. O que eu estou falando é da atitude. As pessoas, elas estão com uma atitude errada. As pessoas estão com uma atitude nociva, alienada. As pessoas estão vivendo um evangelho que elas estão apenas enganando a si mesmas. Meu irmão, mas grande é essa palavra aqui. Quando o rei de Nínive, o governante, o cabeça, ele manda, ele proclama um jejum de 3 dias, onde nem animais, nem crianças, nem ovelhas, ninguém deveria comer. Eles deveriam se arrepender com um pano de saco, um pó de cinza, clamar a Deus e se arrepender das suas más obras. Irmãos, eu acho que é isso que nós precisamos. Para que o quadro dos nossos dias mude, nós precisamos nos arrepender. Precisamos, irmãos, proclamar um período de jejum, se abster de muita coisa que temos visto na internet, de muitas práticas que temos tido, de muitas ações, iniciativas que estamos praticando. Precisamos nos arrepender das prostituições, se arrepender das corrupções, se arrepender da rebeldia contra a palavra de Deus, se arrepender contra a rebeldia quanto à vontade do Senhor, se arrepender de arrogância, se arrepender de teimosia, de vaidades, se arrepender de comentários, de palavras, se arrepender de intenções, se arrepender de falsidades, de comportamentos. Precisamos nos arrepender de muitas coisas, irmãos. Eu não estou aqui querendo apontar para ninguém. Eu estou dizendo que esse é o quadro dos dias onde eu vivo e você vive. Nós somos responsáveis, todos nós somos os responsáveis por tudo isso. Gostaria que você refletisse nessa palavra, porque o arrependimento, ele tem o poder de mudar desígnios que Deus já havia designado para trazer juízo sobre o pecado. Eu gostaria que você refletisse nisso. Há situações na nossa vida que não acontecem porque nós não nos arrependemos. Existem situações que nós estamos esperando, buscando, desejando, e elas nunca vão acontecer, porque nós estamos com uma atitude errada. Nós estamos com uma atitude humanista. O evangelho dos dias presentes tem sido um evangelho humanista, onde o homem está no centro, onde o homem deseja que as coisas girem em torno dele. Mas o evangelho nunca foi antropocêntrico, ele sempre foi cristocêntrico. Quem tem que estar no centro é Cristo. A glória pertence a Cristo, o louvor a Cristo. O que deve ser feito é a vontade de Cristo. Enfim, meus irmãos, porque quando Cristo está no centro, quando Ele está no trono, no governo das nossas vidas, todas as coisas estão bem, vão bem. Eu queria te pedir que você refletisse se de fato é Cristo ou não quem está no centro do teu coração, no centro da sua vida, regendo e governando, para que você não se engane, irmão, para que eu não me engane. Eu também preciso fazer esse autoexame. Precisamos nos autoexaminar todos os dias, porque temos vivido, irmãos, a última hora da igreja de Jesus Cristo na terra. E se essas profecias aí são verdade ou se elas não são, irmãos, eu honestamente, eu não tenho aqui parecer para dar para os irmãos, mas eu gostaria de dizer uma coisa: eu sou o responsável por ainda falar desse arrependimento, eu sou responsável por viver esse arrependimento. Que Deus me ajude, que Deus ajude a igreja do Senhor na terra a nos arrepender das nossas más obras, a jejuar, a se afligir a sua alma, se converter, chorar suas misérias, se arrepender. A palavra de hoje ela parece muito com a palavra de segunda-feira, mas, irmãos, é isso que Deus está falando, irmãos. É isso que o Senhor quer que eu e você, de fato, entendamos e tragamos para o nosso coração. Que Deus possa falar o teu coração melhor do que as minhas palavras. Reconheço minha pequenez e a minha insuficiência, mas peço que essas humildes palavras possam se tornar coordenadas para que o Espírito Santo de Deus te mostre o caminho para sair de uma indiferença espiritual. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu quero orar com você. Bendito sejas o teu nome santo em eterno, ó Pai bendito, por essa palavra, Senhor, que é uma palavra que vem, Senhor, de encontro às nossas vidas. Uma palavra, Senhor, de confronto, uma palavra dura, mas, Pai, uma palavra que o teu Espírito, Senhor, tem gemido. Remassue quemalá se abauara. Oh, Senhor, teu Espírito, Senhor,
tem gemido, ó Deus querido, por essa palavra nos nossos corações. É tempo de se arrepender, Pai. Quem sabe assim, ó Deus querido, todo esse juízo que está sendo declarado que virá sobre a face da terra, sobre a igreja de Cristo, sobre o mundo, os dias em que vivemos, Pai, quem sabe assim o Senhor se arrependa. Se arrependa do mal que está proposto, do juízo que há de vir. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nos ajuda a ter a atitude daquele homem ímpio, daquele homem, Pai, que não te conhecia, mas ao ouvir a Tua palavra, teve a iniciativa de proclamar, de ordenar que os homens que estavam sob a sua liderança, eles pudessem se arrepender, jejuassem, que eles pudessem clamar ao Senhor e mudar o seu comportamento. Meu Deus, me ajuda, pelo menos a mim, como líder da minha própria vida, Senhor, a ter essa mesma iniciativa, meu Pai. Senhor, me ajuda como líder da minha família, Senhor, a trazer isso também para os meus familiares. Nós não somos perfeitos, Pai. Nós não estamos aqui arrotando santidade, nós não estamos aqui, Senhor, nos julgando a palmatória do mundo, mas estamos aqui para fazer um autoexame, para fazer, Senhor, um exame da nossa consciência real, verdadeiro, para analisar se ainda somos teus ou não, se ainda te agradamos ou não, se ainda praticamos a tua vontade ou não, Pai. Evangelho não tem nada a ver em ter a minha vontade atendida, mas a vontade do Senhor. Pai, eu te peço, me livra, me guarda, Senhor, desta tendência que tem sobrevindo à tua igreja na face da terra. A igreja é tua e ninguém tem o direito de abrir a sua boca pecaminosa para falar contra a noiva comprada por Cristo na cruz e redimida. Ó Deus, mas nós, Pai querido, queremos de fato, Senhor, ainda, ó Pai, como igreja, a tua palavra diz que a igreja, ela é a coluna e o estandarte da verdade. Ó Senhor, coluna e sustentação da verdade é o que a tua igreja é. E essa é a tua palavra, Pai. Essa é a tua palavra. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe a manifestação do reino de Deus sem que nós nos arrependamos, ó Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que o teu filho começa a pregar o reino dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, Pai. E nós queremos nos arrepender para poder viver prodígios, para poder experimentar a transformação da nossa mente, a transformação da nossa vida, a fim de que de fato, Senhor, venhamos acessar, ó Deus querido, as riquezas do teu reino. Ó Senhor, este reino que é um reino de ponta cabeça, esse reino que é a contramão desse mundo, que bem-aventurado é aquele que, bem-aventurado é o que chora, feliz, mas bem-aventurado é dado que é receber, e por aí vai, Pai. Ó Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem realmente nos chamado, Pai, para pensar a fé. O Senhor quer ser o Senhor dos nossos pensamentos, das nossas ações. O Senhor, ó Pai querido, aleluia, não quer. O Senhor é extremamente, Senhor, zeloso, e o Senhor quer ser dono de tudo que há em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a te entregar o senhorio de tudo. Quantas coisas nós ainda seguramos, retemos, guardamos conosco. Quantas coisas nós não te damos a chave, não te damos o acesso. Tem misericórdia, meu Pai, nos ajuda, Pai, a se entregar, a se render. Ó Senhor, para viver a tua vontade. Senhor, para fazer jus ao sangue derramado na cruz do Calvário, para viver um avivamento, um despertamento espiritual, um quebrantamento da nossa alma, uma reavaliação das nossas ações. Ajuda-nos, meu Deus, por amor do teu Filho, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a não nos perdermos. Ó Senhor, Senhor, não queremos, Senhor, nos perder do Senhor. Não queremos perder o Senhor de vista. Não solta das nossas mãos, por amor do teu Filho, meu Pai. Por amor do teu nome, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, nos ajuda a voltar. É tempo de voltar, ainda dá tempo de voltar, Senhor, nos ajuda. Tu dizes na tua palavra lá em Jeremias: se tu te arrependeres, se tu voltares, então te trarei. Se tu separar, apartar, se tu souber fazer discernimento, se você souber fazer escolha entre o santo e o profano, tu serás a minha boca, Pai. Nós queremos ainda ser a tua boca. Nós ainda queremos viver o teu propósito. Eu te peço, tem misericórdia, meu Deus, de nós. Senhor, a tua palavra diz que quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco, tira toda a dureza. Tira, Senhor, toda a teimosia. Tira, Senhor, de nós. Por amor do teu nome, Pai, nós te amamos. E o bem maior que nós temos não é ter um carro, uma casa, não é ostentar um telefone de última geração, andar arrumado, não é comer em bons restaurantes, Pai. Maior dom que um ser humano pode ter em sua vida
é a salvação da sua alma, a vida eterna, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a não trocar os valores, a não perder, ó Deus querido, o céu de vista. Não podemos perder o céu de vista, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia da nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, peço que você possa me ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Posta no grupo da sua igreja, posta no grupo da sua família, posta no seu status, no seu Facebook. Me ajuda a divulgar essa palavra. Irmãos, eu estou aqui rendido, irmãos, desprovido de qualquer vaidade, quanto a ter número de seguidores, quanto a ter número de likes. Eu só peço isso, porque isso vai fazer com que mais pessoas possam ver, ouvir o que Deus quer falar com elas. Deus falou comigo, Deus falou conosco, irmão. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tendo misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.